Você ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo, Bandeirantes. A última tentativa de um cessar-fogo em Gaza foi, na verdade, um festival de cinismo, inclusive de Donald Trump. E, na verdade, Israel não quer o cessar-fogo, ensaia uma proposta, o Catar trabalha nela, o Egito trabalha, a Jordânia às vezes contribui, mas, no fim das contas, nada acontece. E as condições que são colocadas como necessárias para o cessar-fogo são claramente inaceitáveis, né? De antemão, todo mundo sabe que não serão acatadas e o acordo não sairá. O Trump, que participou desse teatro e aí tirou seu representante dizendo: eles não querem um cessar-fogo. Ele disse que Israel deve terminar o trabalho e limpar tudo na faixa de Gaza. É uma declaração canalha, é uma declaração desonrosa para os Estados Unidos, que o seu presidente se refira ao que está acontecendo em Gaza dessa maneira. E diga que Israel deve terminar o trabalho. Se é terminar, ou seja, ele está se referindo ao que tem acontecido. Ao que tem acontecido. A devastação. Ao trucidamento, inclusive e principalmente de mulheres e crianças. A inviabilização da vida para os palestinos na faixa de Gaza. E aí ele acrescenta que Israel deve limpar tudo. O que é limpar tudo para Trump? Não é interromper a atividade militar, suspender as ações militares e mandar engenheiros e trabalhadores para que reconstruam Gaza. Quando ele fala limpar, ele está se referindo à remoção dos habitantes. Não é novidade. Todo mundo se lembra daquele vídeo que obviamente não foi feito pelo Trump, mas que ele reproduziu, divulgou, publicou, republicou, e que mostra, inclusive, o próprio Trump, o Netanyahu, numa espécie de Riviera na faixa de Gaza. E a declaração foi feita pelo Trump e ele disse que chegou a um ponto em que é preciso terminar o trabalho. E aí ele disse que o Hamas pediu isso. É sempre assim. A tentativa de, no discurso, inventar que ali dentro de Gaza só há Hamas. Como se aqueles 2.400.000 que eram, né? Esse era o número. A população era desse tamanho, não é mais. Mas que são todos o Hamas. Então você destrói uma escola com crianças dentro, ataca uma festa de aniversário, que era uma tentativa de fazer a vida ali parecer normal, uma festa de crianças, né?
uma criança que fazia aniversário. Por quê? O Hamas. Porque ali achamos que havia alguém do Hamas. E aquele hospital era usado pelo Hamas. Tá, então manda a infantaria, vai lá dentro e busca quem é do Hamas. Mas atacar com bombardeios, com blindados, e aí não importa quem morreu, se morreram 4 crianças, 15 crianças, 30 crianças. Não, mas tínhamos informação de que ali havia alguém do Hamas. E parece que essa resposta limpa tudo, justifica tudo. O número que é hoje visto como mais provável é de 60 mil mortos, cerca de, né? Isso é um arredondamento. Há quem fale em 400 mil. Que sejam 60 mil. De uma população de 2 milhões e 400 mil. É como se nós tivéssemos no Brasil, por exemplo, 6 milhões de mortos por obra de ações militares. E gente desarmada, não estamos falando de guerra, ou seja, 2 exércitos se enfrentando. Há um grupo armado, mas há uma população já desprovida de toda e qualquer condição de cidadania. Não votam, não têm direito ao serviço público de saúde, de educação. Por isso, você tem aqueles serviços que a ONU providencia e ajuda externa para que haja escola, para que haja hospital. Os hospitais devastados, um cerco que contraria, inclusive, os tratados referentes a combates, que é não impedir que comida e água cheguem à população civil. Sem comida, sem água potável, sem combustível para dessalinizar a água do mar. É usado combustível para o processo de dessalinização da água do mar. A população tendo de se deslocar o tempo todo. Saiam do norte, não, agora saiam do centro, agora saiam do sul. E vai se deslocando, já não há casa, já não há ponto de referência, já não há escola, já não há hospital, onde há hospital não há anestesia, não há materiais elementares. E recentemente o fenômeno de ataques contra multidões concentradas esperando distribuição da parca comida que entra, da parca água potável que entra. Agora, essa proposta do Trump, ela não surpreende, como dissemos, porque ela já foi sugerida naquele vídeo que ele republicou, né, algumas vezes. E de um gosto indigente, né? Negócio cretino, estúpido, desrespeitoso, inclusive com a população local. Os árabes que aparecem naquele vídeo aparecem ali como serviçais do Trump, do Netanyahu, ou mulheres fazendo uma dança. Uma coisa canalha ao extremo. E o Trump gostou. Mas agora, não para aí, porque depois disso, nós tivemos um novo vídeo e uma ministra de Israel, do governo Netanyahu,
postou um vídeo feito com inteligência artificial que retrata Gaza, do mesmo jeito que o Trump havia retratado, como Riviera do Oriente Médio. E ela escreveu, a ministra de Ciência, Inovação e Tecnologia, lá na rede social do Musk. Ela escreveu, é assim que Gaza será no futuro. Ela nem disse assim que eu quero que seja, é assim que eu sonho, é assim que deve ser, é assim que pode ser, é assim que será. E acrescentou uma frase emblemática, uma frase reveladora. Somos nós ou eles? Essa é a doutrina Smotrich, reproduzida por Gila Gamliel, que é essa ministra de Inovação, Ciência e Tecnologia. E o vídeo mostra o território cheio de arranha-céus, turistas. De novo, lá estão Trump e Netanyahu. A novidade é que ela também aparece. Ela também está agora na Riviera do Trump. Todos se lembram, foi quando o Trump sugeriu que os palestinos saíssem dali, fossem para o lugar. Aí vem aquela linguagem, né? Entre infanto-juvenil e cínica do Trump, dizendo eles podem ir para um lugar muito mais bonito. Mas ali nós devemos construir uma Riviera. Importante, por trás desses joguinhos, desse aparente nonsense, né, de Riviera, vale notar que no Mediterrâneo, ali, diante da faixa de Gaza, há petróleo e gás em quantidade suficiente para atrair investimentos. Então, ela disse, é assim que Gaza será no futuro. Aí, claro, tenta abrandar e diz migração voluntária de moradores. Somente com Trump e Netanyahu. Somos nós ou eles, afirmou Gamliel. Esse plano de migração voluntária, que já foi abordado ali pelo Netanyahu, não tem nada de voluntário. Você inviabiliza a vida. Exatamente para que não haja alternativa à saída, ao exílio. É uma expulsão. Claro. É isso ou a morte? O plano tem a ver, já dissemos isso aqui, com a doutrina do Smotrich, que é ministro das Finanças do governo Netanyahu, e que defende que esses povos são excludentes. É um ou outro. Contrariando uma convivência de centenas e centenas de anos. Na maioria das vezes, pacífica. Agora, há um outro aspecto. Aí vem a Europa e joga para a torcida, né? Joga para a arquibancada. Arábia Saudita e França devem ser os signatários principais do reconhecimento que a França pretende fazer na Assembleia Geral da ONU em setembro do Estado palestino. A ideia de Macron é fazer isso, irritar Israel, mas lavar as mãos. Já fiz a minha parte. Mas o Estado que ele diz que irá reconhecer não existe. E mais, embora o mantra
dois estados continue sendo utilizado pelo Xi Jinping, pelo Lula, pelo Macron, pelo Merz, todo mundo fala em dois estados. Esse é um trem que passou. Passou. E agora, não só o Hamas, que sempre foi contra a ideia de dois estados, mas grande parte da população palestina, nos últimos 2 anos, aderiu a essa ideia de rejeitar dois estados, por considerar inviável e o risco de se tornar uma nova situação de opressão institucionalizada. Israel não quer, ou pelo menos quem está hoje no governo de Israel, o governo Netanyahu, não quer dois estados. A saída seria um estado, porém com os mesmíssimos direitos, todos, para 15 milhões de pessoas. Hoje há 5 milhões, dos 7 milhões de palestinos, um pouquinho mais, 7 milhões e 200, 5 milhões não tem direito. Não tem direito. Não tem direito a voto, não tem direito a serviço público, não tem direito a comprar uma terra, uma casa, não tem direito. Gaza é uma espécie de exílio na própria terra. E na Cisjordânia, você tem grupos distintos ali, é uma situação diferente. A Cisjordânia é maior, tem mais gente. Mas com grande parte da sua população sem direitos. Tanto que precisam de um passaporte para trabalharem em Israel. Aí o Macron vem com essa, como se dissesse, ó, fiz a minha parte. Não, não fez. Ninguém fez. Ninguém fez. A França não fez, a Rússia não fez, a China não fez, o Reino Unido não fez, a Alemanha não fez, a União Europeia não fez. Aí os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o único país com poder para deter Netanyahu, pela importância política, diplomática, que o apoio dos Estados Unidos representa para o governo Netanyahu. O Biden, hipócrita, como Antony Blinken, eles faziam de conta que ficavam incomodados com a situação em Gaza, mas continuavam alimentando a máquina de destruição. E o Trump faz isso escancaradamente, a ponto de usar essas expressões para que Netanyahu termine o serviço, para que Netanyahu limpe tudo em Gaza. E a Cisjordânia, onde o Hamas tenta, às vezes, ter alguma influência, mas a Cisjordânia, o controle político palestino é da autoridade nacional, que é vista pelo Hamas como traidora, um bando de laicos, né? De seculares. E, de qualquer maneira, o acerto que vinha sendo respeitado até certo ponto era 20% administração inteira da Autoridade Nacional Palestina, 20% da Cisjordânia, 20% controle civil da Autoridade Nacional, controle militar de Israel e 60% controle de Israel. E aos assentamentos, que a ONU diz que são ilegais,
Muitos países dizem que são ilegais. Mas não muda nada. Sem que os Estados Unidos se posicionem contra, e olha que às vezes até tentaram se posicionar contra, isso não mudou nada. Os assentamentos progridem. Só que eles têm avançado agora, eles estão neste momento em que as rédeas estão soltas e Netanyahu se sente à vontade para ações militares na Síria sem qualquer explicação, para invadir o sul do Líbano, atacar vilarejos e até cidades no Líbano e até Beirute. Sempre dizendo, é o Hezbollah, estamos atacando o Hezbollah. Atacaram vilarejos cristãos. Atacaram o norte do Líbano, que não tem nada a ver com o Hezbollah. A base do Hezbollah é xiita, claro, e no sul do Líbano. Nesse ambiente, esses colonos se sentem à vontade para um avanço na Cisjordânia. Aquele palestino que participou do documentário que venceu o Oscar foi morto. Esse documentário, que em português ganhou o título Sem Chão, né? O No Other Land, venceu o Oscar. E o Oder Hadalin, que participou do documentário, foi morto, segundo testemunhas, pelo Ginon Levy, que já foi sancionado até pelos Estados Unidos, pela União Europeia, e foi identificado por meio mundo como o atirador. O co-diretor do filme, Yuval Abraham, ele compartilhou um vídeo mostrando o colono Ginon Levy atirando em palestinos. O Hadalin estava entre eles e morreu após ser baleado nos pulmões. Por ter feito parte do filme, ele virou um alvo. Ele virou um alvo. Não é a primeira vez. O co-diretor Handam Balal foi atacado e detido por forças oficiais de Israel. Foi por colono, não. Foi espancado, teve ferimento na cabeça, no estômago. É que foi um barulhão. Que o cara é co-diretor de um filme, ganhou Oscar e tal, e acabaram liberando. E não bastasse isso, um vilarejo cristão foi atacado na Cisjordânia. Tem nada a ver com Hamas, vilarejo cristão, em Taiber, na Cisjordânia. O governo da Itália condenou o ocorrido, prometeu avaliar com a União Europeia novas sanções contra esses grupos. Não falando o óbvio, né? Que esses grupos são altamente incentivados pelo governo Netanyahu. E 2h30 da manhã, colonos mascarados incendiaram automóveis, picharam muros. A frase "fora árabes ou a morte", dizendo que eles iriam se arrepender de estarem ali. As forças de defesa de Israel invadiram Taiber com diversos veículos militares após a ação dos colonos. O Antônio Tajani, que é vice-premier da Itália e ministro das Relações Exteriores, censurou o ocorrido e tal. E o cardeal Pier Battista Pizzaballa, que é patriarca latino de Jerusalém, protestou. O Vaticano pediu explicações. A comunidade cristã que foi atacada na Cisjordânia. Mas não para aí. Porque deputados de Israel aprovaram um apelo para anexar a Cisjordânia. O Knesset, o parlamento, tem 120 cadeiras. Mais de 70 deputados, portanto, maioria, mais de 70 votaram na semana passada, dia 23, quarta-feira,
a favor de um apelo ao governo de Israel para anexar a Cisjordânia, com o objetivo de retirar da agenda qualquer projeto de Estado palestino. Mais de 70 deputados, na verdade 71. 13 votaram contra. Não é um texto com valor legal, não é uma lei. Não é? É um apelo ao governo para que anexe a Cisjordânia. E a votação foi apoiada por membros da coalizão que sustenta Netanyahu. E também por alguns deputados da oposição. Eles disseram que a anexação da Cisjordânia fortalecerá o Estado de Israel e sua segurança e evitará qualquer questionamento sobre o direito fundamental do povo judeu à paz e segurança em sua pátria. E Hussein al-Sheikh, que é o número 2 da OLP, o OLP era a grande organização nos tempos do Yasser Arafat, hoje é parte ali da autoridade palestina, disse que a autoridade palestina qualificou essa votação como um ataque direto aos direitos do povo palestino. E que essas ações unilaterais constituem uma violação flagrante do direito internacional. E agora o mesmo é dito pelo Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU. Antônio Guterres disse que a anexação, ele usou uma expressão interessante, ele chamou de anexação progressiva. Ou seja, não é a realização imediata, como pediram, solicitaram aqueles parlamentares, 71 de 120. Ele chamou de anexação progressiva, é algo que o governo Netanyahu tem feito. Não só por intermédio dos colonos, mas com incursões cada vez mais agressivas e que provocam, inclusive, deslocamento da população. Incursões das forças oficiais de Israel. Então, Guterres disse que a anexação é ilegal e que a destruição em massa da faixa de Gaza é intolerável e que ambas, a destruição em massa em Gaza e a anexação progressiva da Cisjordânia, que ambas devem ser interrompidas. Ele disse, sejamos claros, a anexação progressiva da Cisjordânia ocupada é ilegal. Ela tem de ser interrompida. A destruição em massa em Gaza é intolerável. Precisa parar. O que vai acontecer depois de Guterres dizer isso? Nada. O que conta na ONU é o Conselho de Segurança. Esse está paralisado. Está paralisado com... Ou os Estados Unidos usam o poder de veto em um assunto, ou a Rússia e a China usam em outro assunto, ou o Reino Unido e França usam em outro assunto, são 5 com poder de veto. Mas há, além dos Estados Unidos, uma outra força capaz de deter Netanyahu. A força que tem mais autoridade moral para fazê-lo. O povo judeu. Netanyahu tenta fazer com que o mundo veja nele a personificação do povo judeu e de Israel. Não é. Netanyahu não é o povo judeu. Seu governo não representa o povo judeu, sua história, seus valores históricos, inclusive bíblicos. Sobretudo bíblicos. Essas ações não expressam o Torá, não expressam a lei mosaica, não expressam os profetas, não expressam a Bíblia e não expressam os valores culturais e morais manifestados historicamente pelos judeus. Não expressam. Essas ações representam um projeto ideológico, político, nacionalista, um projeto de Estado, mas essa não é a expressão do que é, do que pensa
historicamente o povo judeu. E há muitos e muitos e muitos judeus em todo o mundo que contestam o governo Netanyahu e suas ações. E ele não pode acusar o povo judeu de ser contra Israel. Seria grotesco. E eles não são, é óbvio, contra Israel, mas contra o que o governo Netanyahu tem feito. Meu caro Danilo Gobato.